Bom, então, primeiro, boa noite a todos e todas. Satisfação aí poder organizar um evento aí para os colegas. Como vocês sabem, a CESA participou dos editais de patrocínio do CREA, né, e conseguiu viabilizar uma série de eventos aí que a gente está organizando nesse mês. Então, essa semana aí nós temos o evento com o Alexandre, daqui a pouco a gente fala mais um pouco. Mas semana que vem nós vamos ter aí 2 dias de lives também, com várias palestras aí, com vários colegas, então já estou divulgando inicialmente aí. Então, queria agradecer a presença aí dos colegas, queria citar todos aí, quando tinha pouca gente estava fácil, agora já ficou, já está a sala cheia, já, enfim, para a gente não ficar enrolando muito, né? Então, a proposta do evento de hoje é a gente fazer uma conversa, né, sobre o tema de disposição final de esgoto sanitário, né, usando aí como base, né, o estudo de caso de Florianópolis, mas também, né, para servir aí como uma camada de base aí para a gente orientar essas discussões aí na nossa atuação, né? Os colegas de outras regiões às vezes estão passando por esse tipo de processo ou até estão licenciando um sistema, né? Então, a ideia é propiciar isso aí, uma discussão de mais alto nível, assim, né? Sobre todas as interfaces que a gente tem quando fala de disposição, né? As alternativas são várias e elas se interrelacionam. A gente sabe que não existe um modelo ideal, então a ideia é a gente dar uma trabalhada nisso com a ajuda do Alexandre aí. Bom, o Alexandre, para quem não conhece, se você olha de longe, você acha que ele é engenheiro sanitarista, mas aí, quando você conhece ele, você vê que ele quer ser engenheiro sanitarista, mas ele ainda tem que batalhar um pouco aí para ganhar a nossa aceitação, então ele está aí colaborando nesse esforço também de participar desse debate com a gente. Mas brincadeiras à parte, o Alexandre, engenheiro da Casan aí de muito tempo, né? Eu conheci ele a primeira vez, eu era estagiário no saneamento da prefeitura, governo Dário, faz muito tempo, naquela época quando ainda tinha um emissário de inglês em discussão, e o Alexandre já estava à frente aí desse grande debate, dá para dizer assim, né? Porque muito mais que fazer o trabalho dele dentro da companhia, ele estava trabalhando essa discussão aí com a sociedade, então ele tem uma experiência muito boa de como é propor engenharia na prática e, enfim, e como que é essa interface com a comunidade, com a população, como é que o povo realmente tem a percepção sobre o esgoto. Então, eu acho que ele tem muito a oferecer aí para a gente nessa exposição dele. Então, aproveitem, façam as perguntas, nós vamos fazer algumas pausas aí para ler perguntas. Quem quiser fazer a pergunta falando, aparecer no vídeo também, só me avisar no chat, tá? A gente está estreando o sistema do Zoom aí, então vocês não reparem se a operação aqui estiver um pouco atrapalhada. Qualquer coisa aí, avisem no chat. Bom, sem mais delongas, então, por favor, Alexandre, fica à vontade. O espaço é todo seu. Qualquer coisa você grita também. Valeu, Truta. Eu acho que a Tayana deve estar vendo, né? Por isso, se tu não falasse que a gente se conhecia antes, né? Lá na festinha, lá na casa do Schalke, lá em Jurerê, né? Então, imagino que deve ser... imagino que vai ficar gravado, ela pode ver depois, né? Tudo bem, então tá. Truta, eu acho que tu precisa descompartilhar a tela para eu poder compartilhar a minha. Tá? Vamos lá. Bom, 50% das coisas que o Truta falou são verdade, né? As outras 50 são um esforço, né, tipo, muito, muito grande da imaginação dele, né? Primeiro que eu não teria nenhuma competência, né, em me tornar um engenheiro sanitarista, né, cara? Mas eu estou tentando rever um pouco esse processo, né, tipo, na pós, assim, né? Porque encarar do começo, para mim, não tenho, assim, tipo, muito interesse, assim, tipo, nesse esquema das atribuições agora, né? Tipo, a gente já está há um tempo, acho que no mercado entende, eu acho um pouco que essa questão das atribuições talvez seja uma discussão um pouco antiga, velha, né, cara? Não
não faça mais tanto sentido agora, né, na sociedade do conhecimento. Bom, a gente está agora meio que numa encruzilhada, entendeu? Porque eu acho que desse assunto, galera, a gente consegue, assim, tipo, eu consigo ficar falando assim meio que de improviso, assim, tipo umas 3 ou 4 horas, entendeu? Muito assim, tipo, o descarrego de vivência, assim, sabe? Porque eu cansei de apanhar, assim, tipo, um pouco por conta dessa questão, sabe? Mas eu não garanto para vocês, assim, tipo, por exemplo, um conteúdo muito bom, né? Mas eu vou tentar garantir um bom entretenimento, certo? Então, para a gente tentar criar fazer essa discussão de um jeito, tentar fazer com que ela seja de um jeito leve e entendendo um pouco, né, quais que são essas demandas, né, tipo, ou um pouco também desse lado, assim, tipo, meio que social, né, do saneamento, né, cara, não da engenharia sanitária, mas do saneamento, né, cara, essa transversalidade, né. Eu não estou conseguindo projetar, ou vocês já estão vendo a minha tela, só eu que não estou vendo? Ainda não, viu, Alexandre? Ainda não? Preparing PowerPoint é o que está aparecendo para mim aqui, tá, Truto? Tá carregando então, porque aqui ele deu como iniciou, mas ainda não pegou. Tudo bem, coisas de ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Tá. Mas dá oi, vai lá ver desenho. Né? Porque sim, vai ter que falar agora. A minha mãe já fez. Eu vou ver, tá bom? Outro, tá, não tá rolando aqui de fazer daquele jeito, tá? Eu vou fazer no convencional, tá? Basic. Tá bom. Tá? Não rolou. Hoje à tarde rolou, mas eu acho que agora não rolou. Espera aí só um pouquinho, galera. Fecha aqui. Abre o PowerPoint. Eu não sei se tem que ter uma versão atualizada do Zoom, de repente, não sei, mas enfim. Eu atualizei, cara. Eu atualizei hoje. Sabe. Depois que eu atualizei que não funcionou. Tem que ter a versão antiga, uma versão antiga. E vou tentar abrir aqui no PDF também, cara. Porque o PDF é mais leve. E é isso. Vou abrir no PDF, que o PDF é mais leve e a gente consegue fazer com... Eu já fiz a apresentação para a gente ver em PDF mesmo, porque não rola, né? Tab, pra cá, share screen, basic, e agora vai para onde? E é isso aí, galera, né? E agora? Vai para onde, né? É um dilema, assim, tipo, uma treta, que nem eu acabei colocando, assim, tipo, numa publicaçãozinha que eu fiz para a gente tentar divulgar. É uma treta, né? E o Igor, nosso colega, ele comentou, o Igor Floriano comentou assim, uma treta boba, né, cara? Pô, por olhar para pensar, se parar para pensar sobre a ótica, assim, tipo, técnica normal, ou então, assim, sobre a lei de Lavoisier, né, realmente é bobo, né, cara? Tudo, tem que ir para algum lugar, né, cara? Mas a gente tem uma interface, assim, tipo, muito, muito grande com a questão social do saneamento, né, a interface pessoal do saneamento e o impacto que ele traz no meio ambiente e na percepção, principalmente nas questões que geram os sentimentos de nojo, né, cara, de asco, de nojo, né, cara, que é o lixo e o esgoto, né, cara? Então é difícil, por exemplo, né, essa questão da localização dos aterros sanitários, né, até o entendimento dessa questão dos aterros sanitários, assim como também é difícil as questões relevantes referentes ao esgoto. O que eu pretendo, né, tipo, trazer para vocês, né, cara? Um pouco do que seriam, no meu ponto de vista, né, essas possibilidades de destinação dos efluentes tratados em ETS, tá? E os casos, né, e algumas historinhas também aqui de alguns trabalhos que eu acabei me envolvendo aqui em Santa Catarina, beleza? O primeiro ponto que eu acho que é super interessante da gente entender, né, para a gente começar a história, né, é o seguinte, cara, quem gera o esgoto é você, não é a estação, entendeu?
A estação não é o problema que gera o esgoto, na verdade ela resolve um problema, né? Tipo, o esgoto que foi gerado, né, ele acaba sendo tratado lá nesse lugar e tem que ir para algum lugar. Acontece que a estação acaba sendo um ponto focal do processo de discussão em relação ao saneamento e em relação às urbanidades de uma forma geral. E aí eu faço uma provocaçãozinha para vocês, né, sobre por que eu acho que isso acontece, né? Bom, primeiro eu acho que isso acontece porque o sistema de esgotamento sanitário ele é claramente entendido na legislação brasileira e na forma, né, tipo, vamos supor na legislação, mas não só na legislação, na lei, né, cara, mas no ambiente legal, né, ou no ambiente de discussão de conceitos, né, como uma atividade poluidora. Na verdade, ele é uma atividade potencialmente poluidora, né, pela listagem lá, né, de atividades que são passíveis de licenciamento, né, mas esse potencialmente ele vai para o saco, ele vira uma atividade poluidora. Então, o nosso ambiente legal dá ao processo de esgotamento sanitário esse conceito, né, esse entendimento já por trás deles, né. Então, ele é um ponto de convergência de várias questões urbanas, ambientais e sociais em uma localidade, né? E onde que isso aflora? Como ele é entendido como uma atividade poluidora, no licenciamento ambiental. Por quê? Porque o licenciamento ambiental de algumas atividades, ele discute de tudo, eventualmente sobre os impactos ambientais, mas ele discute sobre um monte de outras coisas, né? Ele acaba sendo esse ponto de encontro, né? E aí vem uma provocação que eu até tinha, quando eu vi o Cássio entrar, né? Eu até talvez ele não goste muito dessa provocação, ou então talvez até goste, porque talvez o pessoal do IMA tenha essa visão também, né? Pô, é necessário licenciamento ambiental para sistema de esgoto, né? Pensando, né? Tipo de uma forma direta, né? Aí a galera vai dizer, bicho, motosserra, tá querendo, né? Tipo destruir a parada, acabar com o licenciamento. Não é isso. Estou chamando para uma reflexão, né? Que falando de uma maneira um pouco mais floreado às vezes, né? Mas o licenciamento ambiental na forma como ele existe hoje, né? Tipo no Brasil, o licenciamento tripartite, né? Que analisa, né, essas questões ambientais, ele é um instrumento adequado para o caso do sistema de esgotamento, né? Por que isso, galera? Tem vários locais em que a questão do esgoto e do lixo ele é resolvida já no planejamento da cidade, né? Ou no licenciamento urbanístico, ou então o instrumento que eu acho que seria mais legal da gente ter, por exemplo, o plano de saneamento passar por uma avaliação ambiental estratégica, né? E a partir, né, dessa avaliação ambiental estratégica do plano, o plano estabelecer as diretrizes e as ações elas nascem naturalmente, não precisam de um processo de reavaliação de coisas que já estão identificadas dentro do planejamento urbano e do planejamento setorial e vai se discutir depois questões ambientais. Isso já teria que estar previsto no plano, né? E o empreendimento acaba carregando isso. E a forma como o licenciamento é executado, né, tipo no país, né, ele é para mim um ponto de que acaba não sendo aderente muito a essa realidade do que a gente precisaria, né, para o esgotamento sanitário, ainda mais no país que tem um déficit de esgotamento sanitário grande, né? Então eu olharia mais por esse sentido, né? E olha só, eu trabalho há 13 anos na Casan, desses 13 anos, galera, 12 no licenciamento, entendeu? E foi um entendimento que eu venho construído a partir do tempo. Acho que depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. Eu queria escutar um pouco até a opinião dos colegas aí que trabalham com licenciamento, né? Tanto o pessoal das consultoras quanto o Cássio, né? E a galera do IME, ou da Floran, ou de outros órgãos ambientais, né? Bom, a pergunta continua, né? Até agora eu não falei nada. E agora? Vai para onde? Turma, eu vejo essas 4 possibilidades, tá? Ou o efluente tratado em ETE, ele vai para o mar, ou ele vai para um rio, ou daí no rio, aqui eu estou chamando de forma genérica, né, de um corpo de água superficial, um corpo de água interior, né, um corpo de água convencional, né, abrangido pela legislação de recursos hídricos, já que o mar não é, né, o mar acaba sendo tratado pelas questões do gerenciamento costeiro, né, ou ele fica no solo, que é uma grande forma de disposição final, principalmente nos sistemas locais, né, nos sistemas estáticos, ou no nome que o pessoal popularmente usa, que eu acho péssimo, que é sistemas individuais, né? Ou então ele é reutilizado, certo? Então essas seriam
o nosso ponto de partida para essas 4 avaliações. Como é que a gente faz hoje, por exemplo, em Floripa, então, para situar o pessoal? Talvez o pessoal daqui não precise muito desse mapa, né? Mas talvez se tiver alguém de fora, entenda, né? A gente tem hoje aí essas 6 unidades principais aqui de esgotamento sanitário na cidade, né? Então, a ETE de Potecas, a ETE Insular, a ETE Saco Grande, a ETE Canasvieiras, a ETE Barra, a ETE Lagoa, tá? E qual que é a disposição final? Aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, Potecas e Canas aqui lançam no rio, certo? Eles têm esse riozinho aqui. Insular e Saco Grande no mar, né? Barra e Lagoa no solo, né? E o reuso, ele é muito resguardado, então o reuso acabou ficando só para as questões internas dentro da própria estação, né? Dá de selecionar todas as alternativas aqui, ou eu não posso votar, mas apareceu para mim aqui a pesquisa, se der de votar em todas as É alternativas, pegadinha, né? Vamos ver. sacana. Posso fechar aqui, né? Fechei aqui a minha tela, tá? Beleza. Então, esse é como a gente faz hoje aqui em Floripa, essa situação posta, né? Então, hoje a gente tem essas três possibilidades, né? Vou falar um pouquinho do mar, né? Que é desses 12 anos aí de Kazan, desses 13 anos de Kazan, 13 anos eu trato, assim, tipo, de algumas questões do mar. Muito disso, né? Um dos sentimentos mais nobres que existe, né? Eu acho que é a amizade, porque por conta da minha amizade com a Vanessa, que é engenheiro sanitarista, ali da Kazan, né? Eu acabei entrando nessa história porque era para ela tá fazendo isso, mas eu acabei me apaixonando por essa história e acabei pegando para mim. Mas a culpa de tudo, ou a culpa de vocês estarem me ouvindo aqui hoje falando sobre isso é da Vanessa dos Santos, @kazan.com.br, tá? Quando a gente fala do mar, né, tipo, eu queria conversar um pouquinho para vocês do emissário submarino, né, que é uma possibilidade, né, um lançamento planejado, né, em um ambiente de mar aberto, né? E que é, então, de forma resumida, né, o emissário submarino foi tratado durante muito tempo como uma linha de afastamento, né, uma linha de afastamento do efluente, né, cara? Ainda é tratado como isso, vários conceitos eles acabam trazendo dessa forma, né? E durante o nosso processo aí nossa curva de aprendizagem em relação aos emissários que a gente estudou, cara, a gente acabou chamando, né, tipo, os nossos sistemas aqui de sistema de disposição oceânica, porque o mar, ele, no conceito tradicional de emissário, o mar promove, né, tipo, tu considera ainda o mar como uma etapa do tratamento, né, tipo, como o processo de autodiluição como parte do tratamento. No nosso caso aqui em Floripa, a gente viu que isso não ia rolar e, assim, tipo, essa questão dos emissários, ela já está migrando, né, todo mundo para um sistema de disposição, né? Então, em terra é necessário um tratamento, então aqueles emissários antigos, tradicionais, que pegavam esgoto bruto e lançavam no mar, eles não são mais aceitos, né, em lugar nenhum do mundo, acho que não serão e acho que nem devem mesmo, né? Eles serviram em algum momento, hoje eu acho que a gente não deve, né, carecer disso, né? Mas o sistema de disposição oceânica, qual que é a pegada dele, né? Meio que é otimizar o processo de mistura e de assimilação no corpo hídrico, né, do efluente já tratado. Claro que um nível de tratamento adequado para esse processo de exposição, como é em qualquer rio, né? Cada rio tem o seu nível de tratamento necessário por conta da legislação, etc. O mar tem o seu também, né? Cada condição de mar vai ter a sua, né? Então, o grande lance do emissário é essa região aqui, ó, próxima do ponto de descarga, dos difusores, né? Que é o que a gente chama de campo próximo, né? Que é um campo de velocidades gerado a partir dessa descarga, né? Aí tem vários sisteminhas aqui. Aqui é um tipo de difusor, né? Difusor tipo bico de pato, né? O bionus, né? Que é tipo uma válvula de retenção, né? Tipo, só vai num sentido, né? Quando tem pressão nesse ladinho aqui, ela abre, quando não tem, ela fecha para evitar que a água do mar entre. Não é água do mar, na verdade, né? O sedimento ali do fundo acaba entrando e entupindo a tubulação, né? Tipo, é mais um dispositivo de segurança, né? Da própria estrutura da tubulação, do funcionamento e reduzir manutenção mas ele acaba otimizando também a dispersão por conta do controle da velocidade do jato, né?
Normalmente a gente enxerga, né, então, o lance do emissário como sendo um processo assim, tipo, que vai fazer o seguinte, ó, aqui, por exemplo, são simuladas, né, um exercício, tá, galera? Um exercício de simulação que a gente fez, tá? Simulados os lançamentos aqui que tem no Rio, né? Aqui né, tipo, outro lançamento aqui no Rio Iguaçu, Papaquara, Rio Maruim, né? Aí aqui Rio Tavares, aqui daí tipo lá lançamento do Saco Grande, lançamento do Insular. Então, o que acontece, né? No lançamento, né, tu tens, né, tipo, no lançamento na costa, né, tipo, um lançamento muito próximo, né, tens um processo de aprisionamento dessa pluma, dessa água, né, nas regiões mais próximas, né, da costa, né, porque o movimento das águas, né, tipo, acaba aprisionando elas, né, nessa região, né, e esse movimento das marés vai fazendo com que isso acabe se dissipando a partir da costa, né. No caso do emissário, o que ele faz? Ele afasta da costa e faz com que isso aconteça numa área que é mais aberta, com melhor daí mais velocidade, né, melhor condição de dispersão, né? E normalmente a gente vê os estudos de emissário a partir disso aqui, né? Uma figura tipo essa, né? Que é a pluma estatística da concentração de bactéria, né? Que acontece no campo afastado. Depois que as coisas do emissário já foram resolvidas, entre aspas, né? De acordo com a literatura técnica do caso, né? Mas olha o que acontece no campo próximo, ali perto do emissário, né? A gente tem, por exemplo, ali no campo próximo, diluições muito grandes, né? E essas diluições, né, elas gerariam uma pluma de campo próximo muito menor, muito reduzida, certo? Por quê? Porque é mais volume de água para misturar, né? Tipo, isso muito afastado da costa, né? Porque no campo próximo, né, tu acaba resolvendo tudo que tem uma condição de mistura no meio. E essa condição de mistura no meio faz com que as concentrações do ambiente fiquem muito baixas, certo? Então a gente está trabalhando agora, né, um pouco com essas figuras, né, de concentrações relativas, né? Então concentrações de diluição, mesmo sem considerar decaimento, nada. Campo próximo a gente não considera decaimento, né? A gente no estudos a gente acaba fazendo na casa, que eu acabo pedindo para a galera, ó, galera, campo próximo não considera decaimento, né? É sempre pior cenário, pior vazão, é uma questão física, velocidade, né? Vamos analisar isso sobre a ótica das velocidades e tentar trazer isso para a questão das concentrações. Como no mar, né, a gente tem esse movimento aqui em Santa Catarina, no litoral de Santa Catarina, né? Esse movimento é dominado por marés semidiurnas, né? Basicamente, né? Essas marés que oscilam, né? 4 vezes ao dia, né? Então 2 cheias e duas marés baixas, né? 2 cheias e 2 vazantes, né? Ao longo de cada dia, né? Então esse movimento meio que de vai e volta no sentido preferencial da corrente, certo? Então aqui é um exercício que a gente fez até para o IMA, né? Que a gente deve estar apresentando já na semana que vem, de novas modelagens de campo próximo em diferentes distâncias, para você ter uma ideia. Olha como isso acontece, por exemplo, no o tempo de percurso do campo próximo, né? Que é o quê? É quando a partícula teórica, tá? A partícula modelada, né? Deixa de ter velocidade próxima originada pelo jato e passa a se movimentar pela velocidade do campo. Que campo? O campo de correntes, o campo afastado, certo? Então, o campo de correntes interfere nela, mas não é o fator que gera o movimento, né? O movimento ele é apenas gerado pelo movimento, pelo vai e vem das ondas, né? Então, o que acontece aqui? O tempo de percurso disso acontece na casa dos segundos aqui, ó. A maior parte do tempo, ó, segundos, minutos, tá? Em menos de 10 minutos a gente tem essa dispersão ali no campo próximo. Então, é um evento muito rápido, certo? E a distância dele, por exemplo, aqui nesse caso que a gente simulou, 72% do tempo, porque essa avaliação é uma avaliação estatística, né? O campo próximo tem menos de 100 metros de distância do ponto de origem. Então, são processos de assimilação muito rápidos, né? Muito otimizados, né? E é aí que eu vejo o grande ganho dele, né, para situações urbanizadas no litoral, né? A galera pergunta, né, o que precisa para ter um emissário? Precisa ter o mar, né, cara? Ter cidades, né? Mas no litoral e regiões adensadas, né, cara, eu acho que é uma solução muito interessante
de ser olhada tecnicamente, né, cara? Porque, pô, tu otimiza muito esse processo de mistura e de assimilação no meio, e quando tu otimiza esse processo de mistura e de assimilação no meio, tu tens diluições super altas e tu tens um risco de qualquer evento, seja de eutrofização ou qualquer outro evento, muito menor, muito reduzido do que teria isso na costa. A costa, tu amplifica muito esses riscos, né? Então, galera, essa aí é a minha linha de argumentação em relação ao lançamento no mar, emissário, né? Agora, qual que é o problema disso, né, cara? O problema é ótimo, né? O problema disso é, talvez, eu acho que um pouco do entendimento que as pessoas têm daquele ambiente de mar e praia. E aqui eu tiro uma terminologia, né, que foi fruto também de um outro estudo que a gente fez, uma pesquisa de opinião, né, que gerou uma avaliação dos técnicos do sociólogo, né, que foi contratado para fazer essa pesquisa, né, e que ele entendeu por conta das narrativas, né, que ele colheu, né, que qual que é o entendimento em relação a mar e praia, né, que são territórios edênicos, né, são territórios do Éden, né, são territórios que têm quase que uma questão que se toca neles, uma questão metafísica, né? Então, todo esse processo de linha de raciocínio racional, né, em um território endêmico, ela acaba não tendo muita entrada, né? Então, a gente acaba... E não adianta explicar por mais que tente, né? Porque aquele território ele é entendido como natural e intocável. Por mais que tenha um prédio na frente da praia, tá? Por mais que tenha um carro né, tipo, o cara vendendo coisas, por mais que tenha ocupação, o território é entendido como um território que não deve ser tocado. E quem tocar sofrerá as consequências. É isso que ele fala num texto até que eu copiei assim, tipo, para falar para vocês, né? Mas resumindo aqui o texto, para não ficar também lendo, ele entende o mar e praia como ambientes contemplativos com vida própria. Esse é o entendimento dele, então por isso está colocado entre aspas, não são palavras minhas, são palavras do Sérgio Saturnino, que é o sociólogo que desenvolveu esse trabalho. E aí ele coloca assim, tipo, embora as pessoas indiquem não estarem interessadas em discussões, porque já se discutiu isso e elas são visivelmente contrárias, né? E por mais que tu tente fazer isso de maneira tecnicamente correta, faça todos esses esforços, né? Quaisquer alterações sobre mar e praia, né? Qualquer tentativa, não, qualquer potencial de dano, quem propor isso será cobrado disso, né? Já tem culpado, né? Então é uma situação social muito difícil, muito difícil de lidar, é muito dolorosa, galera. É um processo muito doloroso, tá? Mas ele gera um aprendizado muito grande, dá bastante resiliência e para mim assim, tipo, surgiu assim, tipo, um pouco desse entendimento. Tá? Então, eu só queria dividir um pouquinho com vocês. Bom, não vai para o mar, galera. Vamos enterrar. Vai para o chão, vai para o solo. Certo? Eu não estou acompanhando o chat. Peraí, será que tem alguma pergunta no chat? As pessoas que estão discutindo, mas já sabe, é treta. É treta. É sempre treta. Vive na treta. Solo, galera. Né? Compartilhar a enquete aí, Alexandre, resultado. Beleza. Pô, galera da Califórnia, galera mora na Califa, né, brother? Isso aí, galera. Bora. Tocar pra Califa. Aí. No solo, Rafa, né? Tipo, o que a gente pode entender como disposição no solo, né? Nesse caso, eu não estou falando do sumidouro tradicional, tá? Embora essa discussão do sumidouro tradicional e do gerenciamento do efluente no lote, dentro do lote, cabe uma discussão muito massa, né? E eu indico para quem quiser entender um pouco mais sobre isso, algumas recomendações da EPA da Nova Zelândia e da Austrália, tá? E aí o gerenciamento local mesmo do efluente, né? Ele só pode acontecer se localmente tu conseguir resolver, conseguir filtrar, certo? E aí tem até lotes, por exemplo, quer fazer o sistema, o septic system, né? Que é como eles chamam lá, quer fazer o teu septic system? Ok, pode fazer o teu septic system se o teu terreno tiver, sei lá, mais de 4.000 metros quadrados. Aí beleza, aí tu faz, né? Porque aí tu sabe que tu vai ter condição de filtrar. Não é exatamente assim, só estou resumindo, né? Porque, de novo, né? Tipo, conteúdo não é meu forte é entretenimento, certo? Bom, para a gente dispor no solo, tá? Agora falando de efluentes de ETR, né? Aqui tem uma figurinha que tenta meio caótica, né? Que tenta mostrar isso aqui, mas algumas soluções técnicas a gente teria. Umas bacias de filtração, né?
A segunda, os solos de injeção na zona vadosa, né? Então, essa zona vadosa aqui, ó, esse espacinho que está entre essa linha de cima, que seria a linha cota topográfica de solo, e essa linha pontilhada aqui, né? Seria uma zona de aquífero não saturado, né? Tipo a área seca, né? Aqui seria um aquífero livre, então um aquífero não confinado, né? E aqui, por exemplo, uma camada impermeável, aqui embaixo um aquífero confinável, né? Num desenho esquemático, tá? Esse desenho esquemático de baixo, né? É um caso que depois a gente vai ver, né? Mas é no caso do Huntington, Orange County, na Califórnia, né? Onde desde os anos 30, né? Se tem um bom entendimento desse aquífero, né? Se sofre um pouco com essa crise hídrica, né? Que assola lá a Califórnia há muito tempo, né? Então eles têm aqui, por exemplo, as lentes de argila, né? Que separam, né? O aquífero superior do aquífero principal e do aquífero profundo, né, cara? Então isso aqui é para mostrar que é interessante todo esse mapeamento, que é essa parte aqui, para infiltração de solo, é muito importante, a zona vadosa, a zona não saturada, né? Na figurinha do lado, a gente tem um exercício de espessura de zona não saturada com base na cota topográfica, né? Também fruto do trabalho de conclusão de curso aí da engenharia sanitária, do rapaz que foi nosso estagiário, do Ailton. Acho que não foi TCC dele, não, foi só o trabalho de estágio dele, né? Quando a gente estava não, né? Ainda tá, né? Mapeando essas questões de referência ali ao sul da ilha, né, cara? E isso aí, por exemplo, aqui as camadas, né, de estimativa da espessura da zona não saturada, né? Então, o que é azul aqui, ó, né? É 1,5 m, né? De espessura de zona não saturada, né? Então, isso aqui é super raso, né, cara? Se fosse olhar, assim, tipo, já na norma, ali no sumidouro, já não passa, né, cara? Toda essa área azul aí, né? Essa área aqui mais alaranjada aqui, que é meio que o centro ali do Campeche, né, cara? A região aqui, né? Tipo ali, Pau de Canela, eu acho que Pau de Canela, Capela, isso aqui, Novo Campeche, por aí, né? Já tá nessa cota aqui, mais ou menos aqui, ó, entre 2,5 e 3. Aí a gente já teria uma condição de filtração. Mas daí a galera resolveu morar, né? Porque daí não alaga, né? Aqui também, né? E aqui tá aí também uma área um pouquinho mais alta ali na região, mais alta, né, na região aqui, acho que onde é o Morro do Lampião, né? Em volta ali do Morro do Lampião. A gente limitou esse corte ali em 3 metros, né? Por quê? Porque 3 metros é um valor, assim, tipo, um número meio mágico, que é indicado em algumas normas, né? Tipo, para a questão do tratamento de solo aquífero, né, que é uma forma de infiltração, tá? Essa é uma disposição de solo, que ficou famosa recentemente, né? Que é a Lagoa de Evapofiltração da ETE da Lagoa da Conceição. Vocês verem que lá em cima, ali no fundo da ETE da Lagoa, essa é a Lagoa de Evap, né? Uma disposição no solo, certo? Essa aqui é o campo de aspersão da Barra, que daí é um pouco mais desconhecido, acho que das pessoas, né? Mas o pessoal da sanitária acaba que está indo, está visitando, né? Mas é um pouco diferente, assim, é uma irrigação, né? Uma área de irrigação, né? E é feita esse tipo de disposição lá, né? Crédito da foto para o professor Pablo Cesarino, né? Fotógrafo e comediante stand-up comedy, né? Nas horas vagas. E esse aqui é um poço de infiltração, poço de injeção. Esse em Huntington, no Orange County, na Califórnia, numa visita que a gente acabou tendo a oportunidade de fazer lá, né? Esse aqui é o pocinho de injeção, tipo um poço, só que é o contrário, né? Ele injeta, né? Tipo água sob pressão no aquífero, né? Então, uma parafernália aqui de controle dos caras, né, cara? Os caras são bons, os gringos são bons, cara, os americanos são massa. Esse aqui é um esforço conceitual que a gente fez para 2 cenários, né? Isso aqui é para Garopaba, que a gente fez também esse esforço conceitual, para bacias de infiltração. Então, a gente fez aqui 9 áreas, né? Respeitando os períodos de aplicação, descanso, né? Criando, né? Tipo, um sentido, né? Nesse layout, né? Para áreas que se aplica, áreas que se descansa. E esse aqui foi um outro estudo que a gente fez, uma tentativa, né? Uma outra causa impossível, né? Que era fazer a infiltração daí por postos de injeção também, né? Mas é complicado, galera, né? Tipo, e eu acho que para quem quer entender um pouquinho dessa área, assim, pô, eu já vi bastante material, tá? E tem bastante coisa recente agora sendo lançada, tá? Sobre tratar exposição em solo, né? Mas esse manual da EPA, ele é massa. Ele é massa e vale a pena
vale a pena se debruçar sobre ele, né? Que é esse Land Treatment of Municipal Wastewater Effluents, que é tratamentos da terra, né? Então, ele trata, né, dessas 3 formas de aplicação, né, do efluente na terra, né? Que é o de baixa taxa, né? O escoamento lento, né? O overland flow, que seria meio que como uma vala de escoamento pela superfície, né, cara? Um escoamento superficial, que é a tradução que a gente acabou dando aqui, né, cara? E o tratamento solo aquífero ou a infiltração rápida, né? Que é o soil aquifer treatment, né? Ou rapid infiltration, como está no manual, tá? Vocês vão achar dessa forma, né? E aí, galera, né? Tipo, aqui é meio que uma tabela resumo de uma das partes ali que tem, né? Mas só para a gente ter uma ideia de dimensões, tá? Então, o que é o tratamento mínimo exigido aí para cada situação, né? Eles ensinam o lance do dimensionamento, né? Os critérios de dimensionamento. Esse material é muito massa, tá? Mas aí tem esses caras aqui, ó, taxa de carregamento, né? E olha pra vocês verem como isso varia, né, cara? Uma taxa de carregamento de meio e uma taxa de carregamento de 6, né, pode te dar uma área de 1 ou de 10 hectares. Sacou? Pô, é muita diferença, né? E na infiltração rápida é maior ainda, né? Porque pode te dar uma área de 1 ou uma área de 20, né? Dependendo da taxa de carregamento que tu usa, né? Claro que isso tudo depende muito da característica do solo e depende de uma coisa que eu acabei não botando na apresentação, mas é um mantra, assim, tipo, que a gente está repetindo, assim, na Casané. Descanso, aplicação, descanso, aplicação, descanso, aplicação, descanso. Tratamento no solo, tratamento no solo não, é infiltração do efluente, galera, é um exercício de descanso da área, né? E a gente tem uma outra apresentação, acho que sobre isso também, talvez seja um outro momento para a gente falar, mas, pô, tem vários trabalhos muito legais agora que estão saindo, porque a disposição do solo ela está sendo entendida também como uma forma de reuso indireto. Lá no reuso indireto, talvez a gente fale um pouquinho dela também, né, cara? Mas olha, por exemplo, aqui o requisito de área, né? Que você precisa ter, por exemplo, uma estação aí aqui, esse número está quebrado porque o manual trata em unidades americanas, né? Então seria 1 megagalão dia, né, cara? Mas que dá mais ou menos isso aí, uns 3.500 metros cúbicos dia, né, uns 45 litros por segundo, né, no nosso os números assim meio que usuais, né? Então aqui, ó, pô, um tamanho desse, para uma área dessa aqui, né? Por exemplo, se eu quiser fazer a infiltração lenta, né? Que seria os critérios assumidos assim, por exemplo, uma vala de infiltração para o sumidouro, que seja, né? Precisaria aqui, ó, sei lá, 280 hectares, né? Uma fazenda de soja, se o cara precisa ser sei lá, o rei da soja para fazer infiltração lenta para 50 litros por segundo, né, cara? Aí para o escoamento superficial, a questão é mais as inclinações, né, cara, e a característica do solo, né? Então ele carece de uma inclinação, né? E a infiltração rápida depende de uma boa condição do solo de infiltração, então é basicamente solo arenoso, tá? E com uma grande espessura de zona não saturada, uma grande espessura de uma zona vadosa bem grande, né? Tem umas figurinhas aqui que eu fiz para a gente fazer uma viagem pelo mundo, né? Isso aqui é um caso de um artigo até que eu estava procurando algumas referências para um outro trabalho que eu estou fazendo e acabei achando um artigo aqui, né? É Itália, né, cara, né? Tipo, que são cidades aqui que eu não fui, né? Só fui em Roma, eu já fui, assim, tipo, passei, né? Mas a gente só viaja agora pelo Google, né, cara? Aqui é a região de Bari, então aqui tá Bari, né? Fica aqui no Mar Adriático, né? E aqui tem uma regiãozinha, um distrito, uma municipalidade, uma localidade que chama Castellana Grotte, que eu não sei como é que fala em italiano, né? Mas é assim que está, né? Tipo escrito, né? Mas é isso aí, Castellana Grotte, né? Que é isso aí, ó. Essa aí é tal da Castellana Grotte e aqui no cantinho tá a ETE de Castellana Grotte. Olha aí, ó, pra vocês darem uma olhada aí em Castellana Grotte, ó, como é que é, bem da Itália mesmo, aqui, ó. PV na rua, asfalto quebrado, né? Esgoto, isso aí mesmo, galera. Não tem jeito, né? Aqui é a ITE deles, tá? 2.300 metros cúbicos por dia, tá? Isso aí, galera, dá na casa dos... Vai dar uns 20 e poucos litros por segundo, tá? Essa aí é a ITE dos caras, né?
aparentemente aqui um lodos ativados, né, cara, né, tipo lodinho bonito, marronzinho, né, coisa fina, operação nota 10, parabéns para caras de Caceliana Grotte, e aqui as bacias de filtração, 9.000 metros quadrados de bacias de filtração. Então, mesma área do terreno DTE, né, e olha aqui, ó, 9 bacias de filtração. Sacou? Por quê? Aplicação variada, né? No artigo que eu estava lendo, qual que é o regime de aplicação deles, né? Aplica 1, descansa 8. Então, um dia aplica aqui, descansa 8 dias, aplica aqui, né? Vai descansando 8 dias, né? E aí vai gerenciando. Parece que eles estão aumentando, né? Parece que está precisando de mais uma, né? Mas, né, tipo um sisteminha legal, né? Mas qual que é a questão? Precipitação anual, aqui, ó. Aqui as continhas, né? Então, 2.300 metros cúbicos dia dá 840.000 metros cúbicos ano, né? E em 9.000 metros quadrados, que é a área de aplicação, dá 93 metros por metro cúbico por metro quadrado do ano, né? Então, eles estão aqui, ó, pô, eles estão na faixa alta do carregamento para infiltração rápida. Nesse caso, que faltou o título para infiltração rápida. Então, bem nessa faixa alta. Mas olha aqui quanto chove aqui, ó. Aqui Floripa, chuva de Floripa, aqui é chuva de Bari, né? E aqui uma outra variável que eu achei bem legal também no site que eu esqueci o nome, mas depois eu passo para vocês, que aqui é uma variável que é a possibilidade de condições abafadas, né? Então que seria assim, tipo, tempo seco, tempo úmido, né, cara? E olha aqui, ó, Floripa e Bari. Então eles têm um tempo mais úmido aqui no verão, né? Mas depois seco, 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 né, cara? E olha lá, isso aqui é o Street View lá da região. Aqui a ET tá aqui no fundo, ó. Seco pra caceta. Terreno bem, né? Parece uma condição bem boa de filtração, né? Mas tem a condição, né? Então, é uma solução que eu acho bem legal, mas infelizmente aqui no litoral de Santa Catarina a gente não acha muito dessa condição, principalmente por conta da elevada espessura da zona não saturada, também por conta de alguns solos argilosos, mesmo que ocorrem mesmo nas áreas do litoral mais arenosas, né? Aqui um outro esforço que a gente fez de análise multicritério, né, para fazer a disposição em poços de injeção, né? Então a gente fez uma modelagemzinha. Isso aqui também foi o Ailton que fez, né? Somou as questões, né, tipo relacionadas à proteção dos poços, né, distância do ETE por um critério econômico, né? Distância, né, tipo do mar, né, tipo por conta da questão da cunha salina, né, cara, então para tentar barrar a cunha salina, peso e vulnerabilidade do aquífero, de acordo com o estudo que a gente tinha, e chegamos assim tipo em algumas áreas para estudar, né, por exemplo, a área A e a área B. Mas olha aqui o modelinho, né, tipo também ainda conceitual tudo isso, tá, galera, assim para a gente entender se vale a pena a gente investir nessa avaliação, né. Olha esse modelinho assim, tipo, a gente tem aqui em vermelho, por exemplo, aqui, né, as áreas assim, tipo aqui as linhas piezométricas, né? E olha aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, nesse mapinha aqui em vermelho, o enleivamento que acontece do lençol, porque quando está injetando, né, o nível do lençol começa a subir, ó. Então aqui, ó, por exemplo, nessas áreas mais próximas aqui do poço, né, a gente já tem uma subida do nível aqui em torno de 4 metros, né, cara? Então o nível vai subindo, né? Vai enleivando à medida que a gente vai aumentando a vazão de infiltração, né? E aqui a gente fez um outro esforço aqui também de campo mais afastado, né? Entendendo aqui cada risquinho desse é um ano, né? Para saber, por exemplo, quando que chegaria, onde que chegaria nos postos de captação. Trabalho muito legal também do Ailton, né? Tipo, que era aluno, hoje já é um engenheiro sanitarista, né? Trabalhando em Engevix, né? Menino de Cabo Verde, assim, tipo, pô, menino ponta firme, cara. Guri massa mesmo. Bom, reuso aí a preferida de todo mundo, a minha, né? Também, né? Qual que é a pegada do reuso, galera? A pegada do reuso aqui é um pouco de conceituação para vocês, né? Então, tem vários tipos de conceituação, né? Aqui a gente vai tentar, né, falar do reuso direto e indireto, né? Aquele que é o direto e indireto. O indireto é aquele que tem um compartimento ambiental que acaba funcionando também como um buffer de amortecimento para a prática do reuso, né? Então, esse compartimento ambiental acaba trazendo uma separação física para as questões de segurança, né, do reuso, né?
e o reuso indireto, e o reuso direto, que não tem nada, saiu, já vai para o reuso, né? E aqui também eu classifiquei entre o reuso para fins potáveis e para fins não potáveis, né? Então tem esse conjunto, né? Reuso direto não potável, reuso indireto não potável, reuso direto potável, reuso indireto potável, tá? Mas só para a gente ter um pouco, né, que existem, né, tipo, várias formas da gente pensar o reuso, né? Hoje, né, tipo, eu acho que a gente deveria migrar um pouco para essa questão do reuso indireto, né, iniciando para fins não potáveis, né? Então, ou então do reuso direto não potável para a gente ter prática, né, de reuso. Não adianta a gente querer começar do reuso direto potável, né? É meio, a gente precisa criar, eu acho que essa curva de aprendizagem também. Tá? Esse é o caso famosão, né, aqui do Brasil, né? Pô, São Paulo faz reuso, galera. Por que vocês aqui em Santa Catarina não fazem? Tem que pensar lá na frente, pensar fora da caixa, galera. Estão muito viajando. Beleza, vamos estudar então, vamos olhar o caso da Aquapolo, né, cara? A Aquapolo é um polo químico e petroquímico, certo? Então, assim, tipo, bom, fica difícil da gente fazer igual porque a gente não tem um polo químico e petroquímico, né, em Floripa, né? Ah, vamos fazer um então, pô. Daí eu acho que a emenda pode ser um pouco pior do que o soneto, né? Mas eles produzem, né, 1.000 litros por segundo, né, de água de reuso, né, para 14 indústrias que ficam químicas. Então, essas indústrias aqui, ó, a Air Liquide, que produz, né, tipo, gás, a Braskem, petroquímica, né, então ela é Liquide Química, a Braskem, petroquímica, a Bridgestone também, petroquímica, né, negro de fumo para pneu, né, White Martins, gás, Oxiteno também, então, empresas, né, tipo, de química pesada, sabe? E qual que é a pegada? Não tinha água para fazer o processo, água de processo, né, basicamente água de caldeira, né? E aí, qual que foi a saída? Então, vai ter zona da Sabesp, secundária, né? Bombeia, né? Filtrinho de disco, né? Para dar aquela limpada, aquela polida, né? Uma câmara, né? Tipo anóxica, né? E membranas de ultrafiltração, né? O tal do MBR. Vamos chamar assim, né? Tipo, né? Membrana de ultrafiltração, acumula, né? Membrana de osmose reversa, e guarda aí, toca para a indústria, certo? Eu acho que é muito legal, né? Eu acho que é um baita de um exemplo, né, de se conciliar, né, as atividades econômicas necessárias, né, então a atividade industrial, né, associada à escassez de água, trazendo uma fonte de água, né, que pode ser usada para esse fim de maneira segura, né? Baita exemplo, né? Esse aí é o Aquapolo, né? A planta de produção do Aquapolo, né? Pô, massa, né? Agora, precisamos trazer essas 9 empresas, essas 14 indústrias para cá para a gente ter esse nível, né? Aqui um outro caso, galera, que é o caso do reuso, aí já agora para fins potáveis, tá? Que é o caso do Orange County Water District, né? Que é o caso assim, famoso que a gente apresenta, ó. Mas o Orange County Water District, ele tem várias estratégias de reuso. E basicamente as estratégias dele de reuso é infiltração no aquífero, certo? E agora, basicamente infiltração no aquífero. Eles têm condição de fazer o reuso direto potável, né? Mas por questões sociais eles tratam no nível de reuso direto potável para injetar no aquífero. Então aqui tem um esqueminha, né, de como que é, né? Tipo esse GWRS é o Groundwater Recovery, alguma coisa, Recovery System, né? Então pega o efluente tratado, né? Então pega o efluente das municipalidades ali, trata o efluente, vai para o emissário e uma derivação vem para a planta de tratamento avançado, né? Advanced Purified Water, então tratamento avançado e infiltra, né? No mesmo distrito, né? Eles têm, por exemplo, esse Rio Santa Ana, né? E tem uma barragem desse Rio Santa Ana. Essa barragem do Rio Santa Ana deriva para algumas bacias de filtração. E aí eles acabam infiltrando a água no aquífero do próprio rio, para não deixar essa água salinizar, chegar no mar, certo? Mas lá, puta, as bacias de filtração, depois vocês dão uma olhadinha lá procura Orange County, né? E dá uma zapeada no Google, que eu acabei não botando aqui, mas vocês vão ver, assim, dá de ver bem nítido
as derivações, as áreas de infiltração, né? E aí o que acontece? As municipalidades de lá captam essa água do aquífero para distribuir para cidades, né? E esse gerenciamento de recursos hídricos é que é feito pelo Orange County Water District. Então, ele é uma espécie de ator, né, do gerenciamento de recursos hídricos, mas com uma fábrica, com uma utility, né, com uma unidade de produção, né? E também gerencia, por exemplo, a água importada da Bacia do Colorado ou então da água do norte da Califórnia pelos sistemas aí de transposição de rios. Então, eles são o gerenciador de recurso hídrico com a mão na massa, né? Tipo, que executa, não só planeja, né? Mas planeja e executa e gerencia, né? Tipo, e acaba distribuindo para a galera, ó, você pode tratar isso de água, você pode tratar aquilo, né? Pega quanto, hoje pega quanto, pega da quanto, vamos trazer água do Colorado, não, agora vamos injetar mais, injeta grana, sabe? Então, é um baita do exemplo, né, cara? Só que a Califórnia tem um PIB, sei lá, da França, eu acho, né? Eu acho que tem uma outra coisa que eu acho que ela é mais interessante para a gente pensar agora nessa primeira etapa, né? E aqui até deixei algumas referências aqui para vocês, né? Que é, por exemplo, a questão da reutilização da água na edificação, né? No hidrossanitário, né, galera? Então, eu acho que, puta, para a questão para verticalização, né, cara, puta, isso tem muita aderência, muita, muita. E já tem esse manual aqui, que é bem legal, esse manual, né? Elementos de projeto, né? Para uma edificação net zero, né? Uma edificação sustentável na questão, na questão da água. Também da Califa, esse material aqui, tá? Eu acho que bem bacana. Que seria o quê? É o gerenciamento das águas dentro da própria edificação, né? E utilizando, né, uma linha, né, tipo para fins não potáveis. Aqui, por exemplo, aqui essa linha roxinha, né, que o Relux sempre roxinha, né? A privada, por exemplo, águas negras, né, septic system, daí sistema local de tratamento, né? E um filtro, né? Aí, por exemplo, né, as linhas de água cinza, né? Sendo separadas aqui as linhas de água cinza vindo para um tratamento, né? E potabilizando a água cinza, por exemplo, né? Ou então, não, a água cinza, o potável é só o que a gente fala, a água cinza vem aqui, ó, tratamentozinho da água cinza e linha não potável, né? E junto aqui com o coletor de drenagem, né? E aqui também uma infraestrutura verde para permitir infiltração. Então, pô, né? Resolvendo isso na edificação e na construção, né, cara? Porque depois das edificações construídas desse jeito, o sistema de esgoto vai ter que ser meio que desse jeito também, né? Do jeito que é hoje, né? Com esse sistema meio que maluco, a gente usa a mesma água para beber e para empurrar o cocô para frente, né, cara? O sistema de esgoto ele vai ser assim maluco também, né? Então, acho que o sistema de esgoto ele inicia nesse conceito, né? No conceito que se aplica aos projetos hidrossanitários, né? Aqui um esforço de reuso para fins não potáveis que a gente fez no caso ali do sul da ilha, né? Onde a gente tinha algumas possibilidades, né? Um é a utilização desse efluente nos caminhões que fazem limpeza da rede, né? Nos combinados de hidrojato e hidrovácuo, né? Para limpeza de ônibus, né, para lavagem de veículos, lavação de veículos, e também para o aeroporto, né, que fica ali próximo. E também para um campo de futebol que eu me recusaria, né, particularmente me recusaria até tratar efluente para levar nesse campo de futebol onde joga aquele time que eu me recuso a pronunciar o nome. Mas as demandas aqui são pequenas. Nesse caso, esse 0,22%, eu aproveitei um slide de uma outra apresentação, mas é 0,22% de 200 litros por segundo. Então, é uma parcela pequena que daria, né, tipo, para esses usos. E como que eles fazem hoje aqui, por exemplo, com a água aqui do estádio do Havaí, por exemplo, né, cara? É poço, né, cara? Ponteira. Faz ponteira e vai. Tem muita água, cara. Tem muita água, né? E na nossa realidade, a gente vive uma sociedade do excesso de água, né? A gente vai sofrer as consequências disso, né? Mas ainda não está sofrendo, não está sentindo, então quando a água não bater na bunda, é que daí a gente vai ver, né, que vai ter que correr atrás de precisar. Esse movimento eu acho que precisa ser iniciado o quanto antes, né? Mas o excedente hídrico, né, ainda é muito grande, né? Isso também é fruto do caso lá que a gente fez ali pro estudinho pro Rio Tavares, né? Pô, também numa condição de mega força barra, tentando empurrar efluente para tudo que é lado, né? Pô, não dá jeito, cara. Tem 3% aí que a gente consegue reutilizar empurrando, né? E 97 a gente teria que dispor ainda em algum outro lugar, né?
E tem a privada do Bill Gates, né, do nosso amigo Windows, certo? Que é o conceitualizando o auge do tratamento descentralizado local, né, cara? Tu já trata aqui mesmo, já sai água aqui, tu já toma, já trata, já fica rodando no teu corpo junto com todos os teus antibióticos e todos os teus remédios. E aí tem uma outra essa questão do reuso potável, galera, eu acho que era meio que um processo natural, né? E que vai acontecer, mas tem as questões de saúde pública que vão ter que ser ainda melhor colocadas, né? Então, esse aqui é um mapinha dos Estados Unidos, né? Tipo, dizendo assim, tipo, onde tem alguma ação, né? Alguma atitude para fins de reuso, né? Então, a maioria dos estados não tem, né, cara? Mas já começa a ter, por exemplo, nesses azul clarinho, são os que têm alguma ação de reuso indireto, né? Nos que estão vermelhinho, reuso direto, certo? Nos que estão em verdinho, sem regulação de reuso. Nesses aqui cinza, sem reuso potável, né? Tipo, proibido o reuso potável. E aqui nada, né? Tipo, não fala nem sim nem não, muito pelo contrário. Né? E claro, daí tem as questões aqui também do tempo de retenção, mas eu acho que esse outro slide aqui é mais legal. Ó. Aqui o DPR, né, que é o Direct Potable Reuse, é o progresso, né, em alguns estados, né? Então a gente vê como que isso está evoluindo, né? Basicamente, o que está evoluindo, galera? Né? Mecanismos de governança, né? Então framework, pilotos, né? E legislações, projetos, legislações, né? Remoção da proibição, guidelines, né? Então, tá evoluindo dessa forma, né? Eu acho que como vai evoluir aqui, né? Não tem jeito, né, cara? A gente acaba copiando muito, né? Tipo, dos gringos, e a gente tem que copiar mesmo, porque os gringos são foda, só que a gente tem que cuidar daí com a adaptação aí à nossa realidade. Para finalizar, galera, vamos falar um pouquinho sobre o Rio, sobre a disposição final em rios, né? E aí, essa aqui é uma pergunta que eu recebi na audiência pública do ensaio submarino do sul da ilha, né? Olha, por que vocês não lançam no Rio? Eu falei assim, porque a gente não tem rio o suficiente para lançar, né? O que é esse rio suficiente também? É uma questão que é meio complicada mesmo de fazer, né? Tipo, com que as pessoas em geral entendam, né, cara? Mas aqui tem alguns esforços aqui de alguns estudos aí de autodepuração que a gente acabou fazendo para algumas cidades, isso aqui no interior, tá? Eu acho que, se não me engano, é São Miguel, tá? Então, são cidades aí de cabeceira, né? Então, São Paulo é uma cidade de cabeceira, então tem problemáticos também com lançamento em Rio, desenquadra. Curitiba é uma cidade de cabeceira também. Tudo isso acontece, né? Nas várias cidades de cabeceira. Mas o que chama atenção para a gente aqui, pô, é a baixa vazão aqui dos nossos rios, né, cara? E a condição em que a gente, às vezes, é solicitado para que faça o estudo, né? Que são as condições de estiagem, né? Então, fazendo estiagem convencional aqui. Esse aqui é o gráfico, eu acho que da Q710, aqui é o pontilhado, né? E aí tu vê, tu bota E, tipo, tá? Joga a vazão para cima, tu dobra a vazão aqui no final de plano, sacou? Então, tu acaba diluindo os rios no efluente da ETE, né? Puta, vários casos desse aqui de rio de cabeceira aqui. Não mesmo? Ah, não, aqui daí, esse aqui é a vazão e esse aqui seria a diluição, né? Como que a gente estaria tratando a diluição, né? Aqui a gente está indo aqui, ó, no cenário de 90 litros, quase de 1 para 1, né? Então, é uma situação bem complicada, né, cara? Aqui outro caso de São Lourenço do Oeste, também outra cidade de cabeceira, né? Ó, quando bota a ETE, o que acontece? Pá, joga o rio, né? Joga a vazão do rio lá para cima, né, cara? Só analisando vazão, né? Aí a galera fala, mas a condição do rio é melhor. A condição do rio é melhor. Nesse caso aqui, por exemplo, nos rios mais urbanos que cortam, né? Tipo essa área urbana, real, mas puta, e quando é num. Eu vou falar, não vou dar spoiler. Também a avaliação da capacidade de diluição, né? Olha aqui, ó. Aqui, ó, nesse trecho aqui, ó, 4 quilômetros e pouco, quase 5 quilômetros, ó, de mais efluente do que rio. Socorro. Mesmo a gente considerando objetivos de diluição super conservador, super arrojados, né, cara? Diluição de 1 para 5, né? É o que conceitualmente às vezes eu coloco assim nesses primeiros estudos mais preliminares, colocava, né? Não trabalho mais com isso, mas esses estudos preliminares, né? Tipo 1 para 5, assim, tipo, vamos chegar numa condição que a gente consegue, bota tratamento, não sei o que, a gente avalia, né, cara? Puta, mas não chega, galera, não chega, não tem jeito. E aí é como a DBO vai se comportando, né? Dependendo aí da ETEC. Tem que ter, mesmo com a ETEC com 95% de eficiência, ó,
não chega, né, cara? Tu tens esse desenquadramento, né? Cara, esse negócio do Rio também dá uns 30.000 webinários pra gente fazer, né? Mas e na ilha, cara? Puta, na ilha, né? A situação é pior ainda, né, cara? É um náufrago olhando, desespero, né, cara? Por quê? Por quê? Né? Tá, esse aqui quer demonstrar que seria a condição de força barra, né, na ilha. Tem que forçar uma barra violenta, né? Esse é o mapa da ilha, né? Ele tá torto para vocês darem uma mexida no pescoço agora, porque agora eu viro ele, né? E apresento para vocês assim tipo uma avaliação também expedita que entrou no estudo de concepção, né? Da ilha, uma avaliação que daí nessa avaliação assim tipo tem muito das conversas que a gente teve com os colegas do IMA, do ICMBio, da Floran, né? Para avaliar, né? Tipo essa questão da ilha. Então, o que acontece na ilha aqui, ó? Eu peguei um shape de otobacias, né? Da ilha. Então não são as bacias hidrográficas, né? Mas são as bacias de drenagem ali da ilha, né? 186, eu acho que 179 otobacias. Dessas aí, só 6 tem mais de 10 quilômetros quadrados, tá? Seriam bacias assim tipo, consideradas pequenas, né? As outras são menor que pequena, assim tipo são ínfimas, né? E olha aí as maiores que tem: Lagoa da Conceição, pá, corpo hídrico mega, né, tipo, problemático, né, sobre a ótica, né, da circulação, né, cara? Então, tá, vamos pro próximo. Ratones, também que tem na exutória dela ali uma estação ecológica, então traz os problemas do licenciamento associados também aos problemas de um interveniente, né, no processo de licenciamento e de um fim ambiental para aquele manguezal ali, né? Então, vamos para o próximo. Rio Tavares, né? Que também tem questões relacionadas, né? Tipo à proteção e também a questão do cultivo de, de moluscos, né, cara? Depois Lagoa do Peri, manancial. Córrego Grande, que é a bacia do Rio Itacorubi, né? Que até, né? Tipo, mas tem ali a unidade de conservação da floresta, contribui, né? Tipo, também um manguezal grande, né, cara? E o Rio Capivari nos ingleses, cara. Os outros, cara, tudo vazão menor, né? E olha aqui, por exemplo, aqui tem um esforcinho aqui de área da bacia, né, cara? E aplicação do estudo de regionalização da SDS para cálculo da Q710. Então, mesmo as bacias grandes, puta, tem uma vazão pequena. A bacia do Capivari tem uma vazão ali de Q710 de 30 litros por segundo, cara, na exutória, né? E estação dos ingleses ele vai ter uns 100, sacou? Então, galera, o que faz? Vai diluir esses rios aqui efluente. Mesmo assim, tem as restrições ambientais desses rios que são fogo, né? Aí aqui um estudo que a gente fez agora, né, tipo, no nosso novo departamento de avaliação de alternativas impossíveis, né, cara? Que é para Lagoa da Conceição, né? Então, se a gente fosse, né, usar o lance, né, simular, isso teórico, tá, galera? Né? Tipo, fazer um esforço teórico, né? Qual que é essa condição aqui, né? Tem a ETE 50 litros por segundo de capacidade, né? Uma Q710 de 2. A diluição 1 para 25. Quer dizer, de efluente, a diluição é 25 para 1, né, cara? E quais seriam os pontos negativos desse lançamento, né? De novo, a Lagoa tem o mesmo problema do lançamento no mar, né, cara? É um território edênico também, um território que precisa ser protegido, né? Então tem todas as questões, e eu acho que muito mais até do que o mar, né? Sem nenhuma capacidade de diluição, né? Esse lançamento no Rio, então zero capacidade de diluição, ainda chega num ambiente lêntico, né? Com alto risco de eutrofização, que vai demandar um monitoramento extensivo, assim, tipo, que vai gerar uma série de teleumas em relação a esse lançamento, o risco de contato primário, o risco para o turismo. Pontos positivos, galera, eu deixo para vocês aí que são especialistas, porque eu não consegui achar nesse esforço conceitual. Eu tô acabando. Tá. E agora, né? Vai para onde aqui na cidade, né, cara? Eu acredito no, por isso que eu provoquei ali o truta no final, que eu acho que, pô, eu acho que o lance é a combinação, né? Então, esses números aqui são números atribuídos totalmente aleatórios para a gente ter uma base e para suscitar o debate, né, cara? Mas eu acho o seguinte, ó, tem que ver o seguinte, ó, qual que é o maior corpo receptor? O que teria maior condição de assimilar melhor os efeitos? É o mar, beleza. Então, lá, a maior parte vai para o mar. Pô, mas eu consigo assimilar uma parte no rio também, daí questões econômicas associadas ao lançamento no mar. Pô, vou reservar uma parte aqui para o rio e vou tentar forçar a barra aqui no solo e
vou começar com reuso numa condição menor. Num segundo cenário, né, a gente pode fazer o quê? Pode ir evoluindo. Vou priorizar, então, agora, aumentar o reuso, né, reduzir essa pressão no rio, porque isso chega na praia, então eu vou reduzindo do rio, aumenta a possibilidade de reuso e tento dar uma incrementada nessa disposição final no solo, né? No final das contas, o que eu faço? Puta, agora eu vou reduzir um pouco no mar, porque eu estou dispondo água doce no mar, aumentar a condição de reuso, reduzir a do rio, e no meu solo eu já estou na condição meio que saturada. Galera, na minha visão, eu acho que o cenário é esse. Vai ter que ir para tudo e a gente vai ter que ir manejando isso, né, de acordo com a evolução dos cenários. Claro que não sou eu que acho isso, né, cara? Quem acha isso, né, tipo, são os caras que são fera, né, cara? Então esse é um arquétipo, né, de um artigo, esse artigo aí do Chobanoglu e do Petros Dicas, né, cara, que é um arquétipo de cidade conceitual, que fala mais ou menos isso, né, cara? Então, eu preciso ter meio que de tudo, né? Eu posso ter sistemas de reuso localizados, né, tipo em áreas adensadas, onde eu tenho prédios, aí os prédios podem ser construídos com sistemas que possibilitem o reuso, eu faço esse reuso local, tanto das águas de drenagem quanto das águas cinzas, né? Trago parte disso, trago só o excedente para a estação de tratamento, localmente, né, aonde eu não consegui ligar esse cara na rede, eu tenho o meu sistema de tratamento no lote. Putz, aqui tem uma zona industrial. Putz, então nessa zona industrial, faça um sistema de reuso também dessa área mais adensada para essa zona industrial. Faço também o gerenciamento em áreas verdes, né, cara, dessa eventual água das águas pluviais e trago ela para as áreas verdes para despressionar um pouco o sistema. E tenho, por exemplo, loteamentos ou condomínios, né, tipo em áreas mais afastadas que podem tratar isso localmente e utilizar, por exemplo, na irrigação, né? Ou então aqui, se eu tenho essa área mais afastada, posso fazer uma derivação e fazer um sistema satélite de produção de água de reuso agrícola. Tudo isso depende muito né, tipo do contexto urbano, né? Mas isso tem que ser planejado de forma macro, né, cara? E agora com o carro andando, precisando fazer, né, tipo, precisando ampliar as condições de saneamento, né, cara? Isso tem uma versão mais moderna dessa figura, né, que é eu esqueci depois o nome, Truta. Eu falei hoje à tarde, mas eu esqueci. Mas que é mais ou menos isso, né, cara? Então, tratar do reuso, né, tipo nas edificações e retirar essa pressão das águas superficiais, mas aí, retirar essa água superficial, fazer um tratamento dessa água, distribuir o tratamento dessas águas, da água para as atividades industriais, domésticas e comerciais, né? E aí, trabalhar, né, tipo, levar isso para a estação de tratamento de efluentes, descartar, né, tipo esse excedente que não puder ser reutilizado, mas fazer um tratamento complementar e devolver isso, né, tipo para manutenção das estruturas verdes, né, cara, para manutenção, né, tipo das estruturas, né, de industriais, né, tipo para possibilitar o reuso industrial, possibilitar, né, tipo algum tipo de reuso doméstico, seja no tratamento dos jardins ou outros usos para fins não potáveis, comerciais também. Galera, para mim é meio que isso. É tudo ao mesmo tempo agora. Muito obrigado por essa 1h e 4 minutos de paciência que vocês tiveram comigo. Vou descompartilhar a tela. E vou tomar água. Bom, muito bom, né? Uma hora passa rápido. A gente nem percebe. Quando vê, já acabou. O pessoal foi comentando alguma coisa aí no chat, mas acho que agora eles começam a falar um pouco mais. Enquanto isso, eu vou fazer uns comentários aí contigo, né? A gente sempre tem a oportunidade de conversar isso informalmente. É bom falar com outros colegas também, né? Até para a gente ter uma orelha puxada aqui ou ali, né? Às vezes a gente é meio tendencioso, tem um viés. Eu mesmo aí fiquei com a alcunha do engenheiro do emissário, sem ter reivindicado esse posto, então a maioria das palestras que eu fazia era sobre combinar sistemas individuais, né, sobre fazer algum tipo de governança local para isso dar certo, mas aí quando vem na hora de fazer a conta de projetar na prática, né, cara, a gente vê o desafio que nos coloca. Deixa eu ver se eu consigo só fazer um negócio aqui. Bom, aquela
aquele modelinho que você mostrou dos vários sistemas dentro da edificação, né? Aquilo ali é a energia solar do saneamento, né? Um dia talvez a gente tenha uns módulos assim acessíveis, uma coisa bem tipo chegar e plugar mesmo, né? Como a energia solar tá se tornando, mas eu achei interessante você falando as várias opções, porque uma vez eu trabalhando com consultor que você conheceu também, se não me engano, na época, um trabalho para SDS do KfW, que ele dizia que o esgoto é uma história sem fim, né? Ele trabalha na Suíça, então ele conta essa história como na década de 50 o problema era né? Basicamente reduzir a matéria orgânica para a gente também melhorar a qualidade ambiental, cênica, aquela coisa estética, basicamente. Que isso foi evoluindo para a questão de vulnerabilidade, desinfecção, a barreira aí dos nutrientes também, né? Para hoje eles estarem lá com aqueles CICs, né? Que são os fármacos agrotóxicos, essa coisa aí que, enfim, aparece até na nossa mídia aí, às vezes, né? E que eu acho que talvez é a gente ter essa paciência também, né? Quando eu faço as palestras do emissário, eu sempre tento colocar assim que o emissário não precisa ser uma solução definitiva, né? Até pontes a gente descomissiona na engenharia, se for o caso, sabe? Tem várias obras que a gente faz e eventualmente depois de um tempo a gente descomissiona. Mas a emergência ambiental tem que ser definida, né? Então, questão do reuso, eu fiquei bem frustrado aí com esses dados, né? Só 0,22%, né? Que daria para que eu entendi, se eu entendi, são clientes que comprariam essa água, certo? 0,22% da vazão. Uso, tipo, o que poderia disponibilizar, assim, tipo, teria mercado, assim, tipo, né? Uhum. Tô levando lá, entendeu? Uhum. Quer dizer, o aeroporto ele já é uma edificação eficiente sobre a ótica da água, entendeu? Sim, eles Então a gente botava já captam muito, né? E, a inclusive, gente tem o botava preço maior deles, fé, né? assim, maior fé que o aeroporto podia ser, né? Pouco, assim, né? Tipo, e a grande demanda que eles mostraram para a gente foi para treinamento de incêndio, Hum. né? Os treinamentos ali, porque a área deles ali já é eficiente, assim, sobre essa ótica, né? O estádio do Havaí também tem uma capacidade né? Precisa de irrigação, né, cara? Só que se for olhar, por exemplo, a demanda ali para o cultivo de grama, né? Ela é super sazonal, porque quando chove tu não vai encher o estádio do Havaí, né? Não pode alagar ele, né, cara? Se vai por mim, podia alagar também. O Né? Dani foi o único que se manifestou na hora que você não quis citar o nome do time dele, ele fez questão de deixar um registro ali. Que Daniel que é, O se for o Dani, Daniel Kripp, Dani Kripp ou... não é o Cripa, não, não é o seu colega de firma, é o nosso colega sanitarista mesmo. Ah, tá, não, porque o Dani Kripp é Figueirense, ele ia querer, ele ia ser o primeiro. Uma última coisa aí que eu queria falar, que você falou sobre a nossa sociedade do excesso, né? E eu lembro quando eu fui para a Califórnia no Congresso de Reuso, já era um pós-crise mesmo que eles tiveram, né? Da grande seca ali de 14, 13, né? Que foi enfim, se agravando. E para eles era tipo um assim, como ter passado hoje, vendo que foi um processo de pandemia, né? Mas é similar o aspecto de crise que foi para eles, né? Porque é uma sociedade acostumada com 400 litros por habitante dia, na média. Então, assim, se tem uma média de 400 litros, a gente está falando do quê, né? A gente está falando de gente que consome 1.000 litros, 1.200 litros. Ah, mais, né? É, Mais, né? enfim, Tem uma média disso, né? E ainda um grande número de pessoas que moram, né, em edificações, nem moram em casas, né, cara? Assim, tipo, nem passam em casa, né, cara? Então, é. é muita água, é muita água. Eles usam bastante, né? Irrigação, né? Grama verdinha, piscina, né? Estado É, quente. é E rico, né? É rico, tem grana, cara. é Tem rico. justamente isso, né? E aí foi interessante ver que nem toda a grana do mundo resolveu o problema deles ali, né? Seja fazendo dessalinização para abastecer os reservatórios e evitar aí, né? A salinização dos aquíferos, né, a cunha salina, que é um problema que aconteceu, algumas regiões eles estão tentando expulsar a cunha salina, né, num processo constante ali de ficar empurrando água de reuso, fazendo bacias de infiltração até para macrodrenagem, né,
Então, assim, em tese, a gente poderia dizer que a Califórnia tinha um sistema de saneamento definitivo e consolidado, né? Poderia se pensar isso em 2014, né? Ah, não tem o que fazer no saneamento mais na Califórnia. E aí a gente vê que, na verdade, o ciclo aí natural cobra, né? A TR de 100 anos ou de 500 anos que a gente calcula, um dia chega, né? Então, acho que é isso que é a tal da resiliência que eles falam dos sistemas, né? Então, eu achei bacana aí que você deixa claro que não tem solução única, que vai ser aquele quebra-cabeça, aquele mosaico, basicamente, né? E que esse mosaico não é estático, né? Principalmente. Eu acho que vai ter sazonalidade, vai ter oportunidades sazonais para lidar com a água, né? Na aspersão, no período que você tiver às vezes de turismo, né, de alta demanda do sistema, e eu acho que a gente vai ter sistemas assim meio redundantes, fazendo até um paralelo aí com o sistema elétrico, né? Eu acho que o sistema elétrico acaba sendo o nosso benchmark conceitual. Então, eu acredito nesse saneamento aí, né? Apesar da gente tá ainda vencendo a Idade Média, né? Pro básico ainda, né? Mas é isso, queria falar que gostei bastante. Que bom que o CREA conseguiu viabilizar esse evento aqui para a gente. E eu já vou ler uma pergunta aqui que o Marcelo fez. Você está vendo ela aí? Me ajuda, porque ele escreveu um. Tô, cara. Tem um botão ali que escrito Answer Live, que fiquei com vontade de apertar, cara. Que é Se isso? você clicar ele, está dizendo: Ó, Marcelo, eu vou te responder ao vivo, tudo bem? Então, é tipo isso. É só, Pau. é só para ele não esperar o. Dele. Bom, deixa eu. Será que está mostrando para todo mundo? Eu acho que agora deve Ah, ter não. mostrado para todo mundo. Mas quem não conseguiu ver, eu vou colar no chat ali a pergunta do Marcelo, bem completa aí. É, Enquanto isso, o Alexandre vai comentando. que Marcelo que é? O Eu acho que é Marcelo Marcelo Matias, Fonseca né? da Ecoa. Marcelo Fonseca de Cor. Beleza. Esposa Então, da Marcelo. Mari, sua ex-colega. Quem? Da Mari Moleri, esposa Da Mari? da... É, Ah, então. Ah, porque ele é do Campeche, comunidade. Você é isso aí, comunidade. isso aí. Olha só. Cara, né, realmente existe essa narrativa ali no sul da ilha, né? E eu não sei o que fazer, Marcelo, sinceramente. Né? Não tenho. E eu acho que passa muito ali por aquela questão que eu tinha comentado ali do território metafísico, quase, né, cara? Entendendo ali a praia e o mar como um território quase que metafísico, né? Então, não sei se diálogo resolve, né? Não sei se eu estou errado, né? Porque a maioria desses pontos de diálogo, assim, tipo, funciona, né, cara? O problema pode ser eu, cara, Sim. entendeu? Então, talvez, né? Talvez tu, Talvez né? seja, sim. Talvez tu que more aí, né? Tenha uma condição muito melhor do que eu de explicar, né? Mas eu acho que é isso, é um dilema mesmo, né? É um dilema, né? E aí que eu acho que nesse caso, assim, tipo, o licenciamento ele funcionou meio. Nesse caso do judiciário, eu acho que o licenciamento é um bom instrumento, tá? No caso dos sistemas convencionais, eu tenho quase certeza absoluta que não, né? Ele seria dispensável, né, cara? Eu acho que é um sistema de planejamento. Por quê? Porque o que acontece? É um problema de natureza política, né? Politicamente, né, se posiciona em relação a não, mesmo que não tenha outra alternativa. E esse discurso técnico ele não funciona nesse ambiente, né? É quase assim tipo que entrega entrega meio que para Deus, entendeu? Porque né, tipo todos os esforços, cara, eu já fui em reunião de condomínio no Campeche explicar, cara, né? Tipo, pro condomínio que mora na frente ali, tipo do novo Campeche ali, né? Foi na reunião de condomínio porque tinha um cara lá no condomínio que teve, eu acho que essa mesma visão que tu, não, falta explicar para os caras, entendeu? Depois que explicar, resolve. Cara, é um lance que não tem muito não tem muita entrada, sabe? Porque o que vai acontecer, né? Tipo, o cara entende que o território dele ali vai ser invadido, cara, né?
Vai ser invadido e vai criar Profanado, um... né? No Éden, né? Vai profanar. Exatamente, vai ser profanado, né? Tipo, cara, tu vai chegar e vai destruir a parada, brother, né? E nesse caso, o diálogo, né? Eu acho que ele tem que ser estabelecido assim, de forma clara, assim, tipo, olha, galera, a questão é essa, a questão técnica é essa, né? Temos um problema técnico e ambiental de dispor efluentes em Floripa, né? Porque se desse qualquer outra coisa, galera, a gente preservaria. Como é, por exemplo, eu acho que entendido ali na Lagoa também, né? Tu acha que alguém entenderia, por exemplo, né? Mesmo depois do evento da Lagoa de Evapo, né? Tipo, do desmoronamento ali de uma das margens ali dela, né? E criando todo aquela celeuma, né? Tipo, social, e aquele incidente social e aquele incidente ambiental, né, cara? É, tu acha que a galera aceitaria o lançamento do Deflante na Lagoa direto, De jeito nenhum. né? Nenhum, né, cara? Porque é a mesma questão do território endêmico, sabe? Não tem, eu acho que muita. E aí o que tu faz? É a condição de força barra, né? Tu vai forçando, né, outras situações para tentar preservar aquele ente metafísico, né? E eu vou te falar uma coisa, no caso da Lagoa eu concordo, cara. Sim. No caso da Lagoa eu concordo, porque não tem jeito, cara. Eu acho. Né? Tipo, tem que preservar, não pode deixar chegar. A gente já deveria ter, eu acho, ali na Lagoa até, uma estrutura de drenagem que fizesse ainda essa separação maior do ambiente urbano do ambiente da Lagoa, entendeu? Então a gente deveria ter uma camada de proteção, assim, de restinga ou de área, né, para separar, cara, né? Para ter esse buffer de amortecimento da relação, porque a água lá, a condição hidráulica, né, de isso é muito ruim, muito ruim. E não adianta passar um interceptor na margem dela e coletar tudo, né? Porque as Vai peças. lançar onde daí, né, cara? E Eu também, acho que ali é o caso do SUDS, né? Sustainable Urban Drainage Systems. Lá é o caso bem clássico, né? E como toda praia também, eu acho que deveria ter essa vida visão, verde, sabe? né? Infraestrutura verde e tudo mais, né? Textura verde, azul, né, cara? Tipo, uma zona de amortecimento, né? A gente deveria estar tratando a lagoa de outra forma, assim, tipo, ó, lagoa fora, né? Uhum. Grandes áreas de filtração, grandes áreas, porque, né, tipo, para o evento de chuva que der um evento de vazão, a gente ainda tem área sobressalente para infiltração, não só infiltração do efluente tratado, né, cara? E espalhar algumas áreas de filtração dentro da próprio ambiente, né? Tipo, devia ser proibido asfalto, por exemplo, na lagoa, É, sacou? qualquer coisa assim, né? Tipo, só com Eu acho. etc. Mas está muito no ordenamento urbano mesmo, eu acho, cara. Assim, tipo, porque do jeito que está, sistema de esgoto convencional, né? Tipo, edificação convencional, com um sistema né, tipo, de drenagem convencional, com um sistema de esgoto convencional, vai, né, não vai atender aquela demanda, né, cara? Ali precisa de muito mais, né? Ou então desocupa, Eu fico né? pensando, às vezes, que o movimento higienista errou, sabe? Nessa ideia da gente querer afastar tudo, esconder, né? Esconder das pessoas, colocar para debaixo da terra uma moto aqui. Acho que é a moto que ele ia participar, que alguém pediu iFood. Mas essa ideia de sair escondendo, afastando tudo, né, que a gente produz de rejeito, nos cria essa ideia do lá fora, né? E aí tem isso para resíduos, tem isso para esgoto também, né? E o Igor é um cara que fala muito disso, você tinha falado dele no início, mas o Igor que fala, ele tocando Se Liga na Rede, né, visitando muito morador, etc. Ele percebeu, assim, um óbvio que às vezes a gente também não percebe, mas é essa relação da gente com o nosso esgoto, né? A gente não abre nem a caixa de gordura para ver se já está na hora, a gente tem esse completo asco, né? A palavra que você usou no início, e é natural que se tenha, né? Mas, por outro lado, também a gente prefere fingir que ele não existe, né? Que eu acho que é todo fio condutor aí da sua É por isso que a solução individual ou a solução descentralizada vendida de forma rasa, Uhum. né? Como foi em alguns momentos, né, cara? Ela tem muita aceitação, É, porque ela esconde, né? Tipo, claro que ela é tratada de forma séria, assim, tipo, ela trata de todos esses mesmos problemas que a gente tem, sim. né? Quando você trata ela na forma conceitual, na forma como o pessoal aqui do GESAD trabalha, né, cara, assim, tipo, fazendo propaganda do grupo, né?
Sim, o professor tá aí ainda, eu acho. Não, o chefe tá aí, né? Aí, né? Aí se tem esses problemas, todos iguais, bem, né? Ou como, por exemplo, quando o cara toca um condomínio, né, cara? O cara é o responsável técnico aí por um condomínio, né, cara? E a vala de infiltração dele colapsa no Matou segundo tudo. ano de operação do prédio. É, Não que isso aconteça, né? Estou falando isso se imagina. for super conceitual. Não, isso nunca, É né? E aí hipotético. liga na drenagem. E aí liga na drenagem, né, cara? Não liga É no o rio, pulmão, não liga né? numa, liga na drenagem. É o Pede uma pulmão. autorização especial para ligar na drenagem. Veja bem, a vala está colapsada, mas é óbvio que ela está colapsando, né? Ela foi feita para colapsar e rápido Foi. ainda, né? Foi. E aí, e aí liga na drenagem, ninguém vê, fica tudo lá. Sente o cheiro, putz, sente o cheiro, tem esgoto na rua de quem que é? Do vizinho. É. Na pesquisa que a gente fez, o Truta ali com o pessoal do sul da ilha, né? A gente elaborou também algumas questões referentes à percepção do sistema de esgotamento, mesmo nas áreas não atendidas ainda, né, cara? Uhum. Aí, o que vocês acham do seu sistema de esgotamento sanitário? 90%. Estou chutando os números, tá? Mas é esse tipo, número, não guarda número super. Não, tá ótimo. Funciona super bem. Como é que é o seu sistema, né? Como é que é na sua rua? Né? Na minha rua não é muito bom, não. Na minha rua já é um pouco pior. É, onde que você acha que deve ser ETA? Não sei. Ei, não quero, não me diga. Cara, é muito, muito bom assim, tipo, esse trabalho de análise social profissional, né? Que a gente acabou contratando. Pô, é muito legal, cara. Foi muito massa, foi muito massa. E aí que eu tirei aquele texto ali, cara, as pessoas não querem mais falar sobre isso. Elas não querem conversar, entendeu? Alguém tem que resolver esse negócio, né? E eu não admito que mexam no meu no meu território de valor, mas tem que resolver, né? E se não resolver, a culpa é tua. E se tu mexer nele, a culpa já é tua porque tu tentou resolver, ou tu tentou mexer nesse lugar, entendeu, cara? Então é meio que aquela coisa, né? Ou se faz um movimento, né? Em massa de não, né? Tipo de cara, o ambiente técnico, né? Tipo, o planejamento da cidade decidiu, né? E já se analisou todas as questões, né? E a gente vai enfrentar essa essa resistência, mas daí tu tem que te preparar com resiliência, né, cara? Tipo, vai entrar numa, eu não gosto disso, cara, assim, porque tu vai patrolar, entendeu? Né? Mas tu vai entrar numa disputa Vai ser o por aquele lockdown do território. esgoto. É o lockdown É, do esgoto. o lockdown, é bem nessa. Tu vai entrar naquela disputa, vai peitar, vai, né, tipo, porque eu tenho, né, tipo, essa convicção científica, essa convicção técnica, então eu vou peitar, né, Uhum. cara? É, ou então vai ser sofrido, vai ser doído, né? Tipo, vai se prolongar por muito tempo, né, cara? E aí o desgaste já tá ocorrendo. É. Vai se E o arrastar, esgoto tá vai chegando. degradar, né? Vai degradar, vai chegar Vai na ficar ruim. praia, vai ser pior. Que é talvez, né, tipo, uma outra estratégia não falada, né? Não querem? Deixa rolar Querem. até Deixa lá, explodir. não querem, vocês não querem. Não vê o que é. Né? Tipo, então, que é a vingança, né? Tipo, então, a vingança da resistência, né? Eu acho que nenhum desses métodos é o ideal, mas é que na prática isso acaba mesmo, meio que sendo o que se faz, a prática. E o ator político, e aí o problema é que quando entra o ator político mesmo, né? Aí é que fodeu. É. Porque aí ele tem aquela expectativa de tempo de 4 anos, né, cara? Reeleição, 2 anos, o deputado, não sei o que, vai para cá, vai para lá, não sei o quê, assume a secretaria de não sei quem, volta para vereador, não sei quem, vamos assumir aquele cara, o cara. Puta merda. É. Aí mesmo, então. O Marcelo, cronograma resposta: não sei. Não sei. não tem resposta, né? Mas é isso, esse calendário eleitoral aí compromete tudo, falando dos gringos, que é bom copiar o modelo deles, mas o modelo deles é governança por bacia, né? Com eleição de gestor dentro, dif, diferente do que é o nosso esquema de gestão por bacia hoje, né? Mas eles têm mesmo a gestão da companhia que presta o serviço, né? Que, enfim, eles são meio que associados ali, eles acabam definindo tudo isso. Então, eu lembro que eu visitei um desses lugares, assim, como, pô, eles gerem essa própria receita, né? É bastante dinheiro, né? Então, assim, tem condições, assim, de acessar dívidas, né? Dívidas
boas, né, com juros baixos, e eles fazem um processo de tomada de decisão lá com o cidadão, numa linha de estudar alternativas, de construir consenso, etc., assim, que, poxa, mostra um outro nível de cidadania ambiental, né? Porque no nosso caso é isso que você falou, a gente A, reclama a, bastante, mas... a lei já nasce assim, né, Truta? O É, Clean Water Act ele já nasce com um orçamento de 20 anos, entendeu? Sacou? Acorda, porra, acorda. tipo Acorda, isso mesmo. tá falando o quê, né, cara? Né? Tá viajando, né? Sim, Truta, são 8h30, já pode beber? já. Eu ia encerrar aqui a fala, né? Mas queria ver se surgia mais alguma pergunta. Se tiver algum colega que quiser falar alguma coisa, a gente liga o microfone. Se quiser abrir uma cerveja junto com o Alexandre também. Mas basicamente é isso, né? Queria aproveitar aí para agradecer de novo o CREA, né? Vamos colocar uma, um bannerzinho para aparecer no nosso vídeo depois. Enfim, o CREA que viabilizou a estrutura aí, que a gente conseguisse pagar uma assinatura do Zoom, que a gente conseguisse organizar todo o evento e principalmente proporcionar aí que esse vídeo fique depois disponibilizado, né, para quem não pôde acompanhar. Então, basicamente era isso. Agradecer o Alexandre também, que acho que conseguiu mais uns pontinhos aí para conseguir se associar na CESA. Vai ter que ralar ainda, mas a gente está acompanhando aí. Um dia ele chega lá. E vamos ver se alguém falou alguma coisa aqui. Daniel está parabenizando a apresentação. Mas é isso, agradecer os colegas que estão aí, né? Nossas engenheiras, engenheiros, simpatizantes do saneamento e do esgotamento sanitário, tudo isso que dá asco, né? E a gente encara aí como missão de vida para resolver. Então é isso, vamos nos juntar aí nessa luta das causas impossíveis, fazendo a nossa parte, né? Que seja trazendo esse olhar nos nossos projetos, participando de alguma discussão aí no bairro, tentando ajudar a formar opinião na comunidade, né? Enfim, comentar coisas na internet, não destilar ódio ao coleguinha, esse tipo de coisa, assim, da boa convivência. Sabe uma coisa que eu falo até para os meus colegas aqui da Casan, né, cara? A gente precisa criar uma agenda positiva, cara, em relação ao saneamento, sabe? Uhum, Porque a agenda negativa ela já é criada por outros atores, entendeu? uhum, Então, assim, porra, se tem um deputado que faz um post sensacionalista sobre saneamento, né? Daí, nesse caso, por exemplo, atinge uma empresa, assim, né? Tipo, cara, não entra nessa linha, meu, né? Os colegas da Casan agora dedurando alguns assim, né? Tipo, quando dá problema, por exemplo, de água num lugar que é uma operação privada, né? Vão lá, não sei o quê, vão lá. Não, cara, não pode, cara, não pode, não sim, pode. Tá todo mundo no mesmo barco, galera. Tá infelizmente ou felizmente, tá todo mundo no mesmo barco. Não dá de criar essa agenda negativa em relação ao saneamento. A gente tem que criar uma agenda positiva. Então, assim, tipo, pô, tem que valorizar o trabalho, por exemplo, dos colegas que estão hoje na Águas de Joinville fazendo um baita do trabalho, os colegas que estão na EGEA tentando, né, tipo, com essas concessões malucas que foram feitas nesse primeiro ciclo de concessão, né, cara, tentando, né, tipo, fazer o trabalho deles, né, os colegas da Casan, cara, que também nesse ambiente doido, né, cara, e ainda, no caso da Casan, ainda associada a essa visão meio que fragmentada da sociedade, a gente, o que é público é bom, o que é uma merda, o que é público tem que ser tudo público, não, tem que ser tudo privado, sabe? Cara, se a gente for alimentar esse papo de maluco, né, nunca que o setor vai ser valorizado se a gente não valoriza ele, cara, ou não valoriza o esforço dos nossos colegas, entendeu? é isso aí. Então, eu acho que, porra, isso aí seria uma baita de um adianto, sabe, cara? Porque o cara que é leigo pode falar merda, entendeu? Não deveria, né? Mas pode, né? Tem desculpa, né? Porra, a gente, cara, que tá envolvido, tá trabalhando, entende toda essa problemática, a gente não pode falar merda, cara. Sabe? A gente não pode dar trela, o principal, não pode dar trela pra maluco, sabe? Não pode dar trela pros caras que querem aparecer, né, tipo, aos custos, né, tipo, de problemas de saneamento, que são problemas altamente complexos,
né? Que envolvem questões técnicas, mas envolvem questões sociais muito mais complexas, questões políticas muito mais complexas ainda, entendeu? Se a gente ficar dando trela para esses malucos, galera, nós vamos se afundar todo mundo junto. É Tenho verdade. dito. Boa noite. É o terraplanismo sanitário, né, que a gente está combatendo, e para combater isso a gente tem que ter empatia, tem que ter diálogo e paciência, né? Não podemos, enfim, comprar uma briga aí desnecessária. Mas tá bom, é isso. Obrigado de novo, pessoal, todo mundo que ficou aí até agora. Depois a gente manda as informações aí do link para acompanhar no YouTube, para divulgar aí para o coleguinha que não assistiu. E semana que vem tem mais, tá? A gente divulga na sequência. Alexandre, obrigado. Um brinde aí. Eu vou ter que ir na geladeira agora, então a gente brinda à distância em pensamento, tá bom? Muito obrigado aí pela. Valeu, Truta, valeu, pessoal da César, muito obrigado. E lembrando que isso poderia estar acontecendo presencialmente no bar, se não fosse a Tayana, que está morando em Brasília, que deveria estar aqui. Agora ela ouviu. Tá bom, a gente vai resolver isso em breve também, se tudo der certo. Um grande abraço aí, viu? Valeu, tchau, pessoal. Até a próxima.